Eu gostaria de convidar o irmão a orar comigo agora, para que Deus fale conosco, para que Deus nos abençoe. E eu te convido agora a você orar comigo. Te convido agora a você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e pedir para que o Eterno, para que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, possa falar ao seu coração, ao nosso coração, ao coração dessa igreja. Ore agora comigo em nome de Jesus. Deus de amor, nessa hora nós nos colocamos diante da tua santa e bendita presença e nos quebrantamos diante do Senhor, pedindo a Deus a tua bênção, Pai. A tua bênção sobre todos os teus servos e servas. A tua bênção sobre cada família. A tua bênção sobre cada irmão que pertence a essa igreja. Do ancião e da anciã mais idosa, mais idoso, ao bebê mais novo. Pedimos, ó Deus, tenha misericórdia deste aprisco. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia de cada irmão e de cada irmã, e que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar ao mais profundo dos nossos corações. Abençoa-nos, meu Deus, fala ao nosso coração, fala a nossa vida, ensina-nos aquilo que Tu tens para nós hoje. Ó Deus, a Tua palavra diz, lá em João 15, Jesus citando sobre a parábola da videira, o ensino da videira, aquela ministração, profecia e revelação, dizendo que sem mim nada podeis fazer. Ó Deus, acreditamos nisso. Sem Ti, meu Deus, sem Ti, Jesus, sem Ti, Papai, sem Ti, Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não somos ninguém. Nós seríamos apenas um projeto de seres humanos nessa terra. Mas, ó Deus, crendo em Ti, esperando por Ti, acreditando na Tua palavra e na Tua revelação, e realmente desejando viver para o Senhor, acreditamos que somos ajudados por Ti. Abençoa cada lar aqui presente. Abençoa cada família aqui presente. Abençoa cada irmão e irmã, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos projetos. Consagra, Deus, cada um deles e prospera, para que o Teu nome seja glorificado, honrado, engrandecido, adorado e o Teu reino seja expandido entre nós. Abençoa o Teu povo, Pai. É assim que eu te peço, por essa amada igreja que o Senhor me deu o privilégio de poder pastoreá-los, de instruí-los, de levá-los, ó Deus, às gramas verdes e às águas tranquilas. Que o Senhor continue nos conduzir e me ajudar nessa tarefa tão nobre, porque, ó Deus, eu quero ser fiel até a morte, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos agora à grama do Senhor? Vamos? Você é a ovelha de Jesus? Eu sou ovelha. Que a ovelha come? Que tipo de grama? Verdinha, né? Biólogo, Felipe. Nos ajude aqui nas suas aulas e no seu conhecimento. Mas vem cá. Tem grama sintética por aí? E se nós comermos grama sintética? O que vocês acham? Qual é a grama de Deus para nós? Qual é a comida de Deus para nós? Palavra de Deus. Tudo que foge disso é grama sintética. É comida de homem, para não dizer comida de demônios. Interessante, não? Somos ovelhas de Jesus. pertencemos a Jesus
adoramos a Jesus e temos que comer a comida que Ele nos dá, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que Ele é o pão da vida. E também Ele nos ensina que Ele é a água da vida. Quem beber dele nunca mais terá sede. Vamos comer a grama de Jesus? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que para um cristão? O que neutraliza ou impede um cristão de viver um cristianismo real? O que impede e neutraliza um cristão de fazer a obra de Deus? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas eu acredito que apenas duas coisas nos impedem. Duas coisas nos paralisam. Duas coisas nos neutralizam. A primeira é o pecado. Porque podemos estar vivos, mas mortos diante de Deus. Em outras palavras, morto-vivo. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Sabe aqueles filmes de terror? Morto-vivo? Uma pessoa que não nasce de novo, ou uma pessoa que se desviou, é um morto ambulante. É um morto ambulante, porque ele não vive para Deus. Então, um cristão, o que nos impede de fazer a obra de Deus? Em primeiro lugar, o pecado. Por quê? Porque tudo que Deus realiza é algo santo, é algo no poder do Espírito Santo, e se não estiver no vínculo da santidade, da consagração, não tem sentido nenhum de ser feito para Deus. Pode ter sentido para os homens, mas para Deus. Interessante, não? Então, o que para um cristão? O que faz com que o cristão não expanda o reino de Deus, não tenha visibilidade do reino, não se permita ser um canal de Deus? Em primeiro lugar, é o pecado. Pecado, irmão, pode ser o crente mais novo convertido, ou o ministro mais experiente, ou quem sabe o pastor mais versado, mais sábio, não importa. E a Bíblia deixa isso claro, do Gênesis ao Apocalipse. Homens como Sansão, separados desde o nascimento, a obra de Deus na vida deles foi interrompida. Interessante, não? Pessoas como Saul, que receberam uma unção poderosa de Deus, a obra na vida deles foi interrompida. Por quê? Por causa do pecado. Quantas são as histórias, até mesmo de Judas Iscariotes, um apóstolo que durante 3 anos, ou 3 anos e meio, esteve ao lado do próprio Deus, vendo milagres, sendo instrumento, mas num dado momento, preferiu o dinheiro, preferiu a fama e vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. A obra de Deus parou na vida dele. Parou. Por quê? Por causa do pecado. Foi assim com Ananias e Safira, foi assim com Alexandre Latoeiro, foi assim com Simão o Mágico, foi assim com muitos. O que nos para e o que impede um cristão de avançar, de vencer e de ver a glória de Deus na vida dele e de fazer a obra de Deus e de expandir o governo de Deus? O pecado. Porque no momento em que escolhemos o pecado, é como se Deus falasse: filho, agora você está sozinho. Filha, agora você vai sozinho. Igreja, agora vocês estão pela conta e risco de vocês. Pela conta e risco nosso. Olha que coisa séria, não? Então, a primeira coisa. E a segunda, pastor? A segunda é a promoção. A morte. Porque um dia todos nós seremos promovidos para o reino de Deus.
Até esse dia chegar, nada nos para, nada nos para, nada nos para. E aliás, presta bastante atenção, para num primeiro momento físico. Mas você sabia que depois mesmo de morto, as nossas obras continuarão a se perpetuar? Sabia disso? Porque se o que fizemos foi na obra e na força do Espírito Santo de Deus, e se foi do agrado de Deus, Deus vai fazer com que aquilo que fizemos um dia, na nossa família, nos nossos amigos, no meio dos nossos irmãos, nos dias em que vivemos, Deus pode fazer com que essas obras continuem tendo notoriedade, mesmo depois de nós termos sido promovidos. Fantástico, não é? A Bíblia vai contar de um episódio de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu recebeu o dobro da unção e do poder do profeta Elias. E olha que Elias já era uma coisa extraordinária. Receber o dobro do extraordinário, só Deus pode fazer essas coisas mesmo. Mas a Bíblia disse que era o dobro, então todo milagre, e você pode ver isso no livro de Reis, que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Então um cristão só para realmente, ou quando ele começa a andar errante, e aí ele para, porque Deus fala, você está por conta de você mesmo, ou quando ele morre, e morreu, aí não tem mais jeito. Mas mesmo morto, olha que bênção, a gente para fisicamente, porque aí a gente vai para o seio de Abraão, como disse o Senhor. Vamos adorar ao Senhor ao vivo e a cores, já num lugar de glória. No entanto, nós paramos nessa dimensão humana, aguardando o ressoar da última trombeta e a ressurreição dos mortos. Mas olha que interessante, se a nossa vida foi do agrado do Senhor, a gente vai continuar fazendo coisas. As pessoas continuarão sendo edificadas, porque o fruto do que realizamos na obra do Espírito Santo sempre se perdurará para a glória de Deus. Aleluia. E como eu dizia sobre Elias e Eliseu, Elias fez uma ressurreição. Eliseu, durante a sua vida, fez uma também. Aí a Bíblia fala que ele pegou uma doença mortal e morreu e foi enterrado. Mas a Bíblia não tinha dito, pastor, que ele receberia o dobro da unção? E subentendemos pela leitura bíblica que para cada milagre que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes. Eliseu ressuscitou uma vez só, um garoto, faltava mais uma ressurreição, mas ele morreu. Então Deus falhou. A Bíblia conta, irmãos, que no túmulo de Eliseu foi jogado um soldado morto. E quando o soldado morto bateu nos ossos de Eliseu, olha que coisa fantástica, irmãos, ele ressuscitou. Porque mesmo que partamos, e a nossa vida é uma vida que agrada a Deus, o fruto do nosso trabalho se perpetuará para a glória de Deus, porque ela não foi feita pela nossa virtude, mas pela virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em outras palavras, Deus continua trabalhando, mesmo quando não estivermos mais aqui. Fomos promovidos, paramos humanamente, mas Deus continua realizando o que Ele quer. Olha só que coisa fantástica. E como eu sei hoje, pastor, se eu estou fazendo a obra de Deus? Porque a minha primeira pergunta foi, o que para um cristão? E agora a minha segunda pergunta é, como eu sei se eu estou fazendo a obra de Deus? Eu creio que a própria pergunta facilitará a resposta. Porque obra remete à ideia de trabalho, é uma obra, é um trabalho, é um empreendimento, é algo que construímos para quem? Para Deus. E a Bíblia vai falar muito sobre essa questão de obras. Ela vai falar muito sobre boas obras. É importante um cristão perguntar
que eu tenho feito de boas obras? Sim. Jesus chega a ensinar nas Escrituras que abre as tuas mãos e mostre as tuas obras. Deus gosta que tenhamos obras? Gosta. Por quê? Porque a obra, ela autentica a nossa fé. A obra que fazemos para Deus glorifica o nome de Deus. A obra que fazemos para Deus expande o reino de Deus. Que reino? Esse reino invisível, mas que se torna visível. Por que se torna visível? Porque é uma obra. No entanto, irmãos, olha só que coisa fantástica. No entanto, a Bíblia nos dá pistas e lições de algo que está além do visível. O visível é a parte exterior de uma fé muito mais viva e poderosa que está no nosso interior. Quando a gente olha para as obras, e somos uma sociedade de obras e de grandes edificações e construções, é notório e é bem sabido por todos o que alguém está construindo. Mas a Bíblia, ela nos dá pistas e lições de algo que está além do visível, que está além do que a gente faz, muitas vezes, inclusive, daquilo que a gente chama de obra. Deus, Ele conhece o invisível. E eu me refiro aqui hoje ao nosso invisível, ao nosso ser invisível. Porque quando o nosso ser invisível, que o apóstolo Paulo chama de homem interior, ele é tocado pelo carpinteiro supremo, um milagre acontece na nossa vida. Aonde acontece? Dentro de nós e fora de nós. Um milagre acontece de forma poderosa e essa graça nos atinge toda a nossa vida exterior. Por quê? Porque agora Deus tocou no nosso interior, no mundo invisível, e o que resulta disso? Resulta que esse carpinteiro maravilhoso, Jesus de Nazaré, aonde ele toca, coisas maravilhosas acontecem. E hoje eu quero falar sobre essa força interior, que nos impele de agirmos a vida toda, porque quem tem essa força interior, abundante dentro dele, não para por nada. Aliás, vem o tempo, vem as dificuldades, passam as batalhas, e ele continua a se manter firme, forte e abundante. Por quê? Porque o carpinteiro supremo tocou naquela alma, transformou aquela vida, e agora dentro dele e dela tem uma energia santa tão abundante que essa erupção vai jorrar para sempre, enquanto ele estiver nessa vida, e depois, quando ele partir, a história vai sempre lembrar dos atos de fé daquele homem de Deus. Por quê? Porque o que abunda interiormente, extravasa exteriormente. Mas aquilo que nos falta interiormente, aí não tem mais como resolver. Hoje eu quero falar de alguém que fez pouco nessa terra. Olha só que interessante, eu te fiz uma primeira pergunta: o que para um cristão? E aí dei duas respostas. Depois eu te fiz uma segunda pergunta: como eu sei que estou fazendo a obra de Deus? Talvez, enquanto falo, o Espírito Santo vai falando com você aí no seu coração. E eu sei que isso é uma interação que acontece na igreja. Enquanto a gente vai pregando, o Espírito Santo continua falando em outras áreas. Talvez você está dizendo para você: eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho realmente realizado muita coisa para Deus. Aliás, olha como minhas mãos estão calejadas, olha como eu estou cansado. Esse ano, estamos chegando no apagar das luzes de mais um ano, olha o quanto eu fiz para Deus. Eu falo, aleluia. Mas nessa noite, Deus, Ele quer alinhar o nosso coração. Ele quer mostrar algo além do visível, além das obras. Porque muitas vezes, irmãos, as nossas obras nos enganam. Muitas vezes a nossa autojustiça, ela é uma falácia que temos, ou seja, um grande engano.
A nossa autojustiça acaba sendo um instrumento onde o diabo nos engana. Ora pela nossa vaidade, ora pela nossa carnalidade, ora pelo nosso ego. As obras, muitas vezes, elas são importantes, sim, são, mas Deus tem coisas muito mais importantes, que está além do visível. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa que fez muito pouco nessa terra. Me refiro aqui às construções físicas, me refiro aqui aos projetos. Ele não construiu armas bélicas, não construiu instrumentos musicais. Ele viveu pouco tempo comparado aos seus semelhantes. Ele não construiu nenhuma igreja. Ele não foi enviado a nenhum trabalho missionário. Ele não foi a nenhum seminário, não escreveu nenhum livro, não fez seminário teológico. Ele foi um pregador, por pouco tempo, um profeta, mas que deixou registrado um fruto, pelo menos, de uma profecia que sabemos. Sabe aqueles frutos vistosos que gostamos de aplaudir e homenagear, dizendo, fulano é uma bênção? Possivelmente ele não era essa pessoa vistosa. Ele não deixava rastros de bênçãos, sim, mas ele não tinha essa visibilidade. Isso tudo porque esse alguém viveu na contramão de todos os seus compatriotas. Enquanto os seus compatriotas queriam ir conquistar, empreender, engenhar, descobrir coisas, inovar, ele não estava preocupado com nada disso, ele tinha uma outra coisa. Humanamente falando, ele não foi um dos cidadãos famosos dos seus dias, não foi próspero, ele não foi muito bem sucedido e nem mesmo teve riquezas, nem mesmo posses. Sua cabeça e a vida dessa pessoa estavam em outro lugar. Se nós não conhecêssemos o final da história dele, eu poderia dizer, nós diríamos assim, que figura estranha é essa, pastor? Que camarada esquisita é esse? É um homem consagrado e piedoso, mas nada mais. O que mais que ele fez? Não fez. Somos uma geração de feitos, não é, irmãos? Tem que ter muita coisa. A gente tem que ter uma agenda muito cheia. A gente tem que ter muita tarefa. A gente tem que mostrar muita coisa, porque se não estiver mostrando muita coisa, estamos para trás. Não é assim? Estamos chegando no final desse ano e possivelmente cansados, sobrecarregados, estressados. Não é assim? E alguns estão envelhecendo um pouquinho mais e falam assim, eu pensei que eu ia descansar. Não, porque o mundo está falando aí, olha, você tem que trabalhar agora muito mais, porque você está velho e o campo se fecha para você. Não é assim? E essa pressão vai nos matando, quase que apertando o nosso pescoço, e a gente mal consegue ver um pássaro cantar, ver a lua, a beleza da lua, ou o som do silêncio. Esse camarada aqui, ele viveu na contramão dos dias dele. Ele era um homem consagrado, um homem piedoso e nada mais. Pensa nisso. Não é assim que avaliamos a nós mesmos e tudo ao nosso redor? Quanto fulano tem? O que ele ganhou? O que ele construiu? Ah, ele quebrou, mas ele vai levantar de novo, porque ele é bom. Não é assim? Ah, fulano não tem nada, então não vale nada. Não tem casa? Não teve posses? É um zero à esquerda da sociedade. Não é assim, irmãos? Não é assim? A cabeça desse irmão tinha apenas um alvo. Ele pensava nas coisas do alto, como diz Colossenses. Seu alvo era um apenas. A sua vida era movida por esse alvo.
E a maneira que ele escolheu viver e morrer, ele se concretizou em cima desse alvo e falou: é assim que eu quero. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a vida de um homem que marcou o seu mundo, a vida de Enoque. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Glória a Deus. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Gênesis 5, 21. 5, 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Você poderia falar comigo essa frase? Enoque andou com Deus 300 anos. Ele tinha 65 anos, e aí gera Matusalém. E depois que ele gera Matusalém, algo muda a vida dele. O que o fez mudar eu não sei. Não sei se foi o nascimento de Matusalém, não sei se foi o casamento, não sei se foi uma aprovação. A Bíblia não dá pistas disso. Só diz que ele tem o bebê e depois passam-se 300 anos, e durante esse período de 300 anos, no currículo dele só tem uma única citação. Pense nisso, um homem de um currículo tão escasso, tão limitado, tão singelo. Não fala que curso superior ele fez, não fala as posses dele, só dá dados da família dele e diz uma única coisa que ele tinha. Fantástico, não? Talvez você esteja escandalizado. Pastor, eu preciso de conteúdo no meu currículo. Sim, nos nossos dias precisamos. Precisamos de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, de idiomas. Precisamos de muita coisa, mas eu quero te dizer uma coisa. Essas necessidades do mundo podem ser legítimas e de fato são. Seja o melhor no que você for fazer. Mas eu gostaria que hoje você refletisse. Arrume tempo na sua agenda para poder também ampliar o seu currículo, como esse homem ampliou o dele. Criando uma linha única, separada. Quem sabe a partir de hoje? Quem sabe uma nova história? Quem sabe uma única frase? E hoje, a partir daquele dia, fulano, beltrano, cicrano, andou com Deus até o seu último dia. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Continuando. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. De todos os seus descendentes, ele foi o que viveu menos, porque nesses dias se vivia 900 e poucos anos. Olha que interessante. Até no tempo de vida, ele andou na contramão dos seus contemporâneos. Continuando. 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aleluia! A Bíblia menciona apenas 2 homens que foram arrebatados, Enoque e Elias. Em primeiro lugar, qual era a sua missão de vida? Intimidade com Deus. Enoque escolheu viver e morrer, buscando ter comunhão com Deus. O que aconteceu na vida dele, pastor? Não sei. O que mudou a perspectiva dele? Não sei. O que causou esse rebuliço interior? Não sei. Será que ele teve a visão de um anjo? Será que ele viu demônios? Será que ele teve dor? Será que ele... Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele escolheu viver
essa missão de vida. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. E isso será o número 1 da minha pauta dia a dia enquanto eu viver. E assim ele viveu. Quanto tempo, pastor? 300 anos. Ele conseguiu durante a sua vida exercitar isso. Ele conseguiu praticar isso. Pastor, o que ele fazia? Não sei. Será que ele orava na madrugada? Não sei. Será que ele orava cedinho? Não sei. Como que ele fazia para escutar a voz de Deus? Eu não sei. Mas eu sei que ele tinha tempo para o eterno. Ele amava o eterno. Ele buscava o eterno. Quem sabe nos dias dele ele ouvia dos seus pais e antepassados o que era o Éden, e ele almejava o Éden. Ele almejava voltar para aquele lugar. Quem sabe ele fazia que nem Adão, quando ele via o pôr do sol caindo no horizonte, e ele parava numa pedra, e ali ele falava para Deus: ó Deus, como eu queria estar lá no Éden, porque na viração do dia, o Senhor vinha falar com Adão, e Adão falava com Deus, e Deus falava com Adão e Eva, e isso era uma frequente na pauta de Adão e Eva no Éden. Mas e agora? Com Enoque, quem sabe ele fazia isso, ele tentava aplicar aquilo, aplicar essa intimidade na essência de uma devoção. Quem sabe ele lembrava do sacrifício de Abel, que foi aceitável a Deus, e a cada dia, quando ele fazia suas ofertas a Deus, ele lembrava: como eu quero ser aprovado por Deus, como eu quero que Deus aceite a minha oferta, como eu quero que Deus aceite a minha adoração. O que ele fazia, pastor, são mistérios que nós não teremos nunca resposta, mas uma coisa é fato: ele vivia intimamente com Deus e Deus com ele. E durante os 300 anos ele conseguiu isso. Ele teve uma missão de vida, de viver para Deus isso e de morrer na presença de Deus assim. Só que Deus fez algo diferente com ele. Porque ele viveu com Deus. Mas Deus disse: não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai ter uma partida diferente de todos os demais. A sua partida vai ser diferente. Já que Enoque escolheu amar a Deus, Deus escolheu amar Enoque, presenteá-lo e galardoá-lo de uma forma diferente. Aleluia. Em segundo lugar, o seu arrebatamento é o galardão meritório de Deus a ele, como aprovação. O arrebatamento que ele teve foi nada mais, nada menos do que uma declaração de Deus dizendo: eu estou tão feliz com você, eu estou tão feliz com a tua vida, com a tua obra, com os teus feitos, com o teu currículo de uma linha só: ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, que até a tua partida vai ser diferente. Na história da humanidade até então, algumas gerações, mas 1000 anos, muitas pessoas, Deus falou: eu vou fazer algo diferente, porque eu quero marcar a história dos seres humanos, mostrando que eu gosto desse tipo de homem ousado, eu gosto desse tipo de pessoa ousada, e eu recompenso pessoas que têm esse calibre. Amado, amada, Deus sempre nos recompensará, aqui nessa vida e na eternidade. Não duvide e nem subestime o julgamento das recompensas de Deus. Deus é o juiz justo de toda a terra e céu. Ele nunca falhará, nem reterá uma recompensa que você ou eu merecemos. Descanse e receba o que Ele tem para você. Agrade-o, ame-o, adore-o e deixe Ele te recompensar como Ele escolheu para você. Em terceiro lugar, a vida desse homem, Enoque,
a sua história e a sua obra é invisível. Olha que interessante. É uma quebra de paradigma. Porque a história da vida dele, a obra dele, é uma obra invisível. Enoque não teve obras visíveis, foi obra invisível. E essa é uma quebra de paradigma. Deus está querendo marcar a vida deles, dizendo: olha, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto dessas pessoas que têm obras invisíveis em primeiro lugar. Eu gosto de pessoas que marcam o coração de Deus de uma forma diferente. Eu gosto disso. Deus faz questão aqui, irmãos, de deixar isso logo no comecinho da Bíblia. Porque essa história de Enoque está logo ali, no capítulo 5 de Gênesis. Porque Deus não... Vamos pensar agora como Deus, vamos imaginar por um momento a mente do Criador. Por que Enoque não nasceu no Novo Testamento? Por que Enoque não foi um dos apóstolos? Porque Enoque foi essa geração antes do dilúvio. Por quê? Porque Deus estava querendo marcar a história da nossa humanidade, a quebra de um paradigma. O que de fato importa para Deus e o que importa para nós? Eu ouso dizer o que importa para nós muitas vezes, sabe o que é, irmãos? É tarefas de Marta. A gente gosta de vida de Marta. Trabalho, 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 obra, 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 cansado, 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 trabalho, 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 para que os outros vejam. É inclusive para que Jesus veja. É mais ou menos do que chegar agora nesse final de ano e dizer: Jesus, olha, fiz tanto para o Senhor, ó, viu? Ó o que eu construí, pintei, limpei, preguei, ó minhas mãos, ó Jesus, minha roupa suada, meus sapatos furados, preguei, ó minha voz rouca. E aí Jesus olha para nós e diz: Marto, Marto, porque ali não é só mulher, né? Marta, Marta, está tão atarefada, você está fazendo para mim, mas ó, Maria escolheu uma outra coisa. Maria escolheu a boa parte. Ela não se preocupou com o trabalho. Vai ter a hora de trabalhar. Guarda isso, amados. O trabalho é sagrado. Mas podem ver que na criação Deus mesmo faz tudo em 6 dias e descansa no 7º, contemplando todas as coisas. Há tempo para trabalhar e temos que trabalhar, mas temos que contemplar o nosso amado, o adorado da nossa vida. E Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Enoque aqui é a quebra de um paradigma. Os seus descendentes estavam construindo cidade, estavam descobrindo a música, estavam descobrindo ferramentas de trabalho, conquistando coisas. Os filhos de Caim, por exemplo, a descendência de Caim, são os primeiros criadores de cidades como é conhecida na antiguidade. Mas Enoque, quantas cidades ele fez? É uma quebra de paradigma. Enoque pensou fora do padrão, fora da caixa. E aqui também, ele viveu uma coisa que ele não se vivia debaixo de comparação. Sabe aquela questão que a gente começa a se comparar? Sabe? Eu estou fazendo que nem o pastor do lado, então a minha igreja vai me tratar bem, porque eu estou fazendo igual a eles. Eu estou fazendo igual o irmão lá da outra igreja, igual o evangelista tal, o músico tal, aquele cristão, porque, irmão, a comparação ela tem um lado bom, porque aí você mede um pouco o que você fez e deixou de fazer, isso faz parte da vida. Mas sabia que muitas comparações, além de não ajudar, só nos adoece. Só nos adoece. Você não ora que nem fulano, você não jejua que nem Beltrano. Quantos livros você leu esse ano? Irmãos, Enoque está dando uma lição aqui, que o que importa para nós é viver aos pés do carpinteiro divino,
é viver aos pés do Nazareno, é adorá-lo, é amá-lo, é servi-lo, é realmente desejá-lo sobre todas as coisas e acima de qualquer tarefa. Ele pensa fora da caixa, fora do padrão, ele quebra os paradigmas. Quando a gente começa a ver a vida dele, a gente se lembra um pouco dos apóstolos. Hoje, enquanto eu meditava nessa mensagem, minha esposa citou um texto de João 14:9, onde Jesus dizia: você não me conhece, mesmo estando há tanto tempo com você, você não me conhece. Quantas vezes, irmãos, a gente está envolvido com Deus, envolvido na igreja, envolvido com tanta coisa sagrada, mas não conhecemos a face do Todo-Poderoso. E o que importa para a nossa vida? E o que vale para a nossa vida? Será que naquele dia que chegarmos diante de Deus, a gente vai poder dizer: Deus, fiz tanto para o Senhor? E aí Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim: mas eu queria apenas, ao amanhecer, te dar bom dia, e que você me desse bom dia. Queria ir trabalhar com você, te ajudar nos seus dilemas e nas suas batalhas, te ajudar na educação dos seus filhos, te ajudar nas suas provações e tentações, te ajudar nas horas de dor, enxugando as suas lágrimas. Mas você teve tempo para tanta coisa, mas não teve tempo para mim. E durante a noite, como eu queria ouvir eu te amo, meu Jesus, e boa noite, meu Jesus. E Jesus dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha. O que vale na nossa vida, amados? O que vale na nossa vida? Quando a gente começa a viver que ele foi uma quebra de paradigma, olha só que interessante. Ao refletir sobre essa mensagem, a fazer a minha lição de casa, eu cheguei à seguinte conclusão: que ele influenciou poderosamente 2 homens nos seus dias. 2. O primeiro deles foi Noé. Poucas gerações depois nasce Noé. Há uma corrupção imensa no planeta. E Deus diz: eu vou destruir o planeta, mas Deus olha e vê que na terra havia um homem que era justo, íntegro, entre o povo de seus dias. Gênesis 6:9 diz: e ele andava com Deus. Aleluias! Noé era justo, íntegro, temia a Deus, diante de todos os seus dias, não estava na mesma vida e no mesmo ritmo, nem na mesma sintonia daqueles habitantes que eram empreendedores, eram engenhosos, eram conquistadores. A Bíblia diz que Noé também, no currículo dele, tinha lá a linha: intimidade com o Eterno. Aleluia! Ele andava com Deus. Olha que coisa fantástica! E aí então Deus escolhe ele e a sua família, e veio o dilúvio, e vocês e nós já conhecemos a história. E aí uma nova raça nasce no planeta a partir desse segundo Adão e dessa segunda Eva. Humanamente falando, é claro, né? É porque nós somos descendência de Adão e Eva, e agora nós renascemos como espécie de Noé e da sua esposa, toda a raça humana. Porque todos os demais que não foram nem Noé, nem a sua esposa, foram dizimados. Olha que interessante. É claro que sobrou ali os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as suas 3 noras. Sim, mas em tese, tudo começa dali. Todos vão ter o DNA de Noé e da sua esposa. Olha que interessante. E uma nova recriação acontece. E quem é o outro homem que marca também? Que é marcado pela vida de Enoque? Irmãos, há um outro. Que Deus disse assim para ele: olha, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou te dar aquele lugar. Abraão. A Bíblia não vai dizer que Deus deu a Abraão esse termo, ele andava com Deus. Mas a vida de Abraão é a pura demonstração de um homem que obedecia, que
que andava e que amava a Deus sobre todas as coisas. Essa história está no início de tudo, porque ela serve de parâmetro para todos nós. Qual é o seu desafio e o meu desafio como alvo da nossa vida? Qual é a missão da nossa existência? Nessa noite tão especial, noite de ceia, o Senhor nos dá uma grande sugestão de um homem que alegrou demais a Ele. E Deus toma para ele. Tamanha era o contentamento e a satisfação e a alegria de Deus de ter comunhão com esse homem. Falou, não, esperar 900 anos para te ter. Não, eu quero você agora. Eu tenho tanta alegria, tanto contentamento e vou te presentear. Você vai ser arrebatado, transformado. Porque isso eu faço só para alguns, mas vou fazer para você pelo mérito do teu amor que tu tens por mim. Que galardão nós temos buscado? O que temos construído na nossa vida? Que ministério temos feito? Quantos projetos temos realizados? E uma última afirmação nesse desafio que eu quero deixar com vocês. Temos perdido como Marta perdeu? Ou temos ganhado como Maria ganhou? Responde para o seu coração. Eu sei de uma coisa. Eu quero aprender com esse meu irmão chamado Enoque. Eu quero aprender. Eu quero dizer para o amado da minha alma, ande comigo e me ensine a andar contigo. Eu quero viver para Deus. E quero que Deus possa também viver para mim. O que você espera para a sua vida? Te convido agora a você fechar os olhos e curvar a cabeça. Aleluia. Ore agora ao Senhor. Ore agora ao Senhor. Diga para Deus: Senhor, me ajuda a viver como Enoque viveu. Me ajuda a ajustar a minha vida e a te dar espaço na minha existência como Ele te deu. Senhor, faço uma pergunta a Deus, essa pergunta eu sempre faço para Deus. Senhor, eu tenho te agradado, eu tenho te alegrado, o Senhor tem sorrido para mim, Senhor. Pergunte para Deus e esteja aberto às respostas de Deus. Eu não sei o que Deus pode estar dizendo para você. Talvez alguns nessa noite aqui estão ouvindo, sim, meu filho, sim, minha filha. Eu estou feliz porque você aprendeu, você tem aprendido que realmente o teu amor é para mim e todo o meu amor é para você. Eu não sei se Deus tem dito isso para você, ou quem sabe Deus está dizendo nessa noite para você, como eu tenho te buscado, como eu tenho te procurado, como eu tenho sido paciente por você, tenho sido paciente com as suas fraquezas, mas você tem dado os ombros para mim, tem virado as costas para mim, mas nessa noite eu te dou mais uma chance. O que você tem feito com a sua alma? Qual tem sido a sua grande missão de vida? Qual tem sido o seu grande alvo? Qual tem sido? Olha, eu quero te dizer que você nunca vai se arrepender de ter o seu coração totalmente em Deus, de ter o desejo de amar a Deus, de ter o desejo de servi-lo. Você nunca vai se arrepender, porque Deus sempre te recompensará segundo tudo que você fizer para Ele, e muito mais, porque Ele já nos deu a salvação, Ele já nos deu perdão, mesmo nós não sendo merecedores. Nessa noite, quebre os paradigmas da sua vida. Olhe além das obras, olhe além das tarefas, olhe além das autojustiças, da justiça própria. Olhe, isso tudo é muito bom, mas deseje servir a Deus, amá-lo, adorá-lo, ser intenso a Ele, como foi nosso amado irmão Enoque. Como você tem vivido, meu amado irmão? Como você tem vivido, minha amada irmã?
Você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não satisfaz, e o seu tempo naquilo que não preenche a sua alma. Essa noite Deus te deu uma comida, que é a grama dele, te deu uma bebida, que é a água dele. Então se alimente, alimente a sua alma. Repense a sua existência. Pondere sobre a vida de Enoque, esse homem tão simples, mas que foi tão poderoso. Esse homem tão simples, mas que deixa na Bíblia uma história regada de amor. Ore agora dizendo para Deus: Deus, me ajude, me ajude, me ajude a ter intimidade contigo, a ter comunhão contigo, e a estar aos teus pés como Maria e como Enoque para sempre. Eu quero orar com você, onde você estiver agora. Se Deus falou com o teu coração, se Deus tem algo, você sente que Deus está te atraindo para a presença dEle, se você sente que essa palavra falou ao teu coração e que você precisa de dar mais passos de ousadia em direção de Deus, onde você estiver, fique de pé agora, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, agora é um ato de fé diante de Deus. Coloque-se diante dEle. Comece a orar, e eu vou orar para a sua vida. Aleluias, aleluias. Pai, aqui estão os teus filhos e filhas que se colocaram de pé diante da tua presença. Me incluo nessa oração, meu Pai. Quero aprender a te amar e te servir cada dia mais e melhor, como foi Enoque. Quero te conhecer e viver a tua vida em minha vida, porque eu sem ti nada sou. Todos esses meus irmãos e irmãs que se levantaram agora, que estão orando, clamando e suplicando a tua ajuda, eu nessa hora, como ministro do teu evangelho, oro por eles e peço: abençoe-os, libera sobre eles a tua graça, a tua unção, o teu poder de viverem uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Essa força invisível, poderosa pelo poder do teu Espírito, no mundo interior, invisível no coração, na alma e no Espírito deles, que se propague numa dimensão onde eles têm uma vida marcada pela comunhão contigo. E que, ó Deus, mesmo depois que partirmos dessa vida, se assim for da tua vontade, que continuemos falando, que continuemos pregando, que continuemos te adorando, porque assim o Senhor quis com a vida de Enoque. Ele não está mais entre nós, nem mesmo o seu corpo, mas a sua vida continua sendo a inspiração para nós. Quero acreditar que foi uma inspiração poderosa para a vida de Noé e de Abraão, e que a vida e o exemplo de nós seja uma inspiração poderosa para nós também. Ajuda-nos a seguir os passos desse servo tão amado, que te amou tanto. E quem sabe, Senhor, o Senhor também em nossa vida e ministério nos surpreenda de forma extraordinária. É assim que eu oro e abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar e aplauda aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. A Ele seja a glória, o louvor para sempre.